Bem-vindos a mais um EvoluaCast, o podcast da Simon Jovem, em parceria com a Simon. Nosso podcast tem o intuito, de trazer informação, inovação e insights do mundo do empreendedorismo para toda a turma aí que está nesse meio e para você também, jovem empreendedor ou que tenha esse desejo aí de empreender, não sabe por onde começar. Meu nome é Lorena, estou aqui hoje com a Rainara. Bem-vinda, Rai. Obrigada. Bom que a gente não grava juntas, né? Deu saudade. Vamos para mais uma temporada aí com tudo, viu, gente? E quem está com o episódio atrasado, é só ir lá no nosso canal, tá recheado lá de episódios muito interessantes. Tem bastante conteúdo lá para trás para vocês poderem maratonar e acompanhar. E esse projeto, na verdade, não seria possível sem o apoio do nosso patrocinador principal, que é o Sicoob Credimap. O Sicoob é uma cooperativa que eu tenho muito assim no coração, porque eles me ajudaram desde o início da minha trajetória como empreendedora. Foi um dos parceiros que foram até a minha empresa e visitaram. E toda vez que eu preciso de alguém para poder me dar um apoio, um suporte, o Sicoob que está lá. Tem vários produtos, vários serviços que você que é empreendedor e precisa de um parceiro para ajudar nessa gestão financeira da sua empresa, é o Sicoob. Com toda certeza, procure a agência do Sicoob, o gerente do Sicoob mais perto de você. São muitas ferramentas de negócios e até para o nosso dia a dia, que até o Sicoob Tag está aí para ajudar a gente a não esquecer de pagar o pedágio. Verdade. Ferramenta nova, para quem não sabe, é só procurar a sua agência aí do Sicoob mais próxima. É muito simples de cadastrar e colocar no seu veículo. Legal, é verdade. Vamos lá apresentar nosso convidado? Vamos. De honra hoje, de peso, como os outros. Hoje o papo é sobre empreendedorismo na saúde. E, assim, essa pessoa que a gente vai receber hoje é uma pessoa que tem muita relevância na nossa região, no nosso meio, nesse sentido. Ele é obstetra, formado, e fundador da Multivision, que é uma clínica que atende a saúde da mulher, né? Ultrassonografia, mamografia. E hoje está com um foco também na cardiologia. Hoje tá vendo? Então é de tudo. Nasceu criança, desde quando menstruou a primeira vez, você já pode ir lá, porque... Na verdade, até o próprio nome Multivision foi por isso. Né? A gente não queria amarrar, porque era muito fácil atrelar a Multivision à saúde da mulher, porque eu sou ginecologista. E no começo também, os dois colegas que vieram comigo, né, para atender na clínica eram ginecologistas, que era a doutora Camila e o doutor Ricardo. Né? Então era muito fácil atrelar a Multivision à ginecologia. E pensando já dessa parte empreendedora, né, se eu colocasse qualquer nome relacionado a isso, como que você, por exemplo, urologista, poderia me alugar um consultório? Poderia, sim. Né? Então, até isso foi pensado no começo, porque a tentação era grande. Realmente, eu queria privilegiar a minha especialidade. Que é eu queria colocar um nome relacionado à saúde da mulher, relacionado à ginecologia, tal. Mas, na hora, eu tive que abrir mão disso e lembrar que, por exemplo, se eu coloco um nome relacionado à saúde da mulher, de repente, você restringe, alguma especialidade não queria ir lá. Quer dizer, não, isso é tão focado, ninguém vai lembrar de mim. Já estava pensando no crescimento, né? Então, assim, aí a gente pensou, tanto que no início essa questão Multivision era ampla visão em atendimento médico. Entendi. Então, o slogan inicial foi esse, né? A gente pensou exatamente em evitar um nome que direcionasse. Né? Então, para ter mais opções de clientes, né? Então, eu tenho dois tipos de clientes. Eu tenho o cliente que é o paciente, que procura o médico, e eu tenho o cliente médico, que é o que me procura para trabalhar na clínica. Né? Então, assim... E aí, eu não podia engessar a coisa, precisava deixar para enviesar. E aí, o nome Multivision foi até por isso mesmo. Então, assim, para tentar. Então, a gente tem diversas especialidades lá.
né? Então, pediatra, ginecologista são 4, cardiologista são 4 hoje. Né? Verdade. Então, Show de bola. assim, aí a questão do nome foi exatamente para dar uma... Já para ampliar a visão. Ampliar, né? Mais uma dica aí para quem quer empreender, né? Analisar bem isso essa é questão verdade. do nome para não engessar. Já Pra pensar não- grande lá no início, lá no início. projeto. É. Muito bom. E como é que foi o início? A gente está falando dessa questão de pensar no nome e tudo mais, mas como é que foi até mesmo a sua decisão por essa área enquanto médico formado? Como é que foi isso? Na verdade, a Multivision ela veio de um outro projeto que não tinha a ver com montar clínica. Entendi. Eu tenho uma empresa que existe até hoje, trabalho as duas em conjunto, né, que chama Multivision Imagens Médicas. A ideia inicial foi montar um ultrassom itinerante. É mesmo? Na verdade, o meu primeiro aparelho de ultrassom foi um portátil. Eu comprei ele em 2008, não existia a clínica Multivision ainda, porque eu achava que Monlevade não tinha espaço para mais um fazer ultrassom. Eu Na já época fazia que- ultrassom para uma clínica da cidade. Entendi. Né? E era o principal ultrassonografista dessa clínica na época. E a gente tinha tantos colegas fazendo ultrassom, né? A gente tinha, eu acho que na época a gente tinha 6. Que eu dizia, eu sou o mais novo, recém-chegado, sem dinheiro. Mas com coragem. Sem o capital para poder Como é investir. que eu ia investir e concorrer com esse pessoal que já estava Que já antes, está aqui, ó. né? E tal. Então, a ideia da Multivision no início foi itinerante. Eu comprei um portátil e qual que era a minha ideia? Você tem sua clínica que tem uma demanda X de ultrassom que não vale a pena para você ter um aparelho de ultrassom Que porque é investir caro. no fixo, aparelho, que muito ficasse caro. lá. Você não vai ter retorno disso, não vale a pena o investimento. Uhum. Mas você tem uma demanda que, por exemplo, eu posso te atender em um dia. Certo. Então, eu comprei um portátil, eu andava os 5 dias da cidade em 5 cidades diferentes. Então, eu fazia ultrassom aqui, Nova Era, Alvinópolis, Santa Bárbara e Barão do Cocais. Cheguei para colegas que tinham clínica lá, que não tinham um volume de ultrassom que precisasse, mas a pessoa tinha 15, 20 ultrassons por dia, ou por semana. Você ainda resolvia Eu a ia- questão de evitar o cliente de sair De da sair cidade, da deslocar cidade. da cidade. Então, esses colegas, eles faziam o trabalho de quê? Agendar e faturar esses exames. Né? A parte mais burocrática, vamos dizer assim. Né? E eu ia com tudo. Então, eu ia no meu carro com um aparelho portátil, um notebook e uma impressora para poder fazer os laudos, fazer o ultrassom e entregar o laudo. E, inclusive, ia com um ar-condicionado portátil, porque tinha uma das clínicas que nem ar-condicionado Que nem tinha. Tinha. Então, eu aí colocava o meu ar-condicionado portátil na sala, porque os aparelhos de ultrassons Precisam, precisam. Aquela sala é até bom, né? O pessoal saber que aquela sala fria não é maldade do médico. Então, o equipamento Porque dá pra precisa, congelar. Então, o equipamento precisa trabalhar numa temperatura mais baixa, a gente precisa daquilo para preservar o equipamento mesmo. Então, a Multivision, na verdade, a Multivision Clínica veio depois. Então, Entendi. eu estava com esse aparelho portátil rodando para eu poder pagar o aparelho. Então, eu precisava ter uma demanda de exame X que aqui dificilmente eu teria. Então, eu comecei a rodar. Quando foi em 2010, eu precisei mudar de consultório. E eu precisava de um local que tivesse 2 salas. Né? Uma sala de Pra ultrassom, poder uma ir sala a outra de ginecologia. entendi. Não achei nada numa localização boa que fosse interessante. Aí eu tive que alugar uma casa maior. E nisso eu fui obrigado a pensar. O que você ia fazer com na os verdade, outros eu fui cômodos? obrigado a crescer A crescer. e pensar maior. Né? Então, como que eu iria fazer se eu não tinha um local? Então, eu comecei a alugar consultórios, então a Multivision para outros colegas. E a ideia foi de alugar turnos, que é uma coisa que acontece muito na medicina. Né? Então, assim, dificilmente um colega que está, principalmente que está começando, ele tem... Uma sala somente ele dele, né? vai ter como usufruir, né, de uma sala sozinho. Essa sala vai ficar ociosa. A gente trabalha no hospital, a gente trabalha no posto de saúde, a gente trabalha, por Ele vai exemplo, ficar lá, fazendo ultrassom parado. em outro canto, você roda vários locais. Essa sala vai ficar ociosa. Então,
essa modalidade de alugar turno é interessante. Então, o colega vai lá, me aluga toda segunda tarde. A segunda tarde é dele. Entendi. O consultório vai ficar preparado para receber ele toda segunda tarde. Toda segunda A tarde. maioria aluga uma tarde e uma manhã. Né? Então, a Multivision, quando ela foi criada, foi por essa necessidade. De início, na verdade, Do faturamento. foi totalmente tupiniquim mesmo. Né? Então, assim, eu não tinha conhecimento de nada, de gestão, de nada. Na verdade, quando eu montei a Multivision Clínica, eu já estava começando a ter algum conhecimento. Por quê? A Multivision Imagens, que foi esse início itinerante, me obrigou a pensar um pouco. E como aí eu fiz um empreendedor. MBA de gestão de empresas da área de saúde. Olha que bacana. Aí, durante esse processo, talvez foi o que até me deu mais suporte para dizer, não, dá para poder fazer uma coisa maior. Né? Então, eu fiz um MBA pela FGV e isso mudou minha cabeça de tudo. Né? Tanto em relação à gestão de empresa, quanto em relação a finanças, em relação a tudo. Que a gente vem da medicina com bagagem zero em relação a isso. É isso que eu já ia perguntar. A pessoa que forma em medicina, ela tem, acho que, não sei se só em medicina, né, ou as outras áreas de formação também, já vem um conhecimento, assim, o mínimo de, o que você vai fazer depois que você formar, que você for médico? Você vai trabalhar para a prefeitura? Você vai... A gente vê que a maioria, né, segue o mesmo caminho mesmo logo no caminho, início. E, igual você falou, a vontade de caminhar para o lado do empreendedor não partiu, pelo que eu estou entendendo, pela medicina. Foi uma coisa totalmente ideia dele mesmo. Né? Na verdade, eu tinha vontade de fazer ultrassom. Eu gostava muito do ultrassom. Você gostava. Né? Entendi. E essas coisas são muito interessantes, que por não achar que tinha espaço aqui e também não querer competir inicialmente, né? Essa outra parte foi um alicerce para eu ter pelo menos meu custo fixo de pagar o equipamento. Né? Eu tinha uma demanda ali que permitia que a clínica desse prejuízo. Entendi. É claro que quando eu montei a Multivision, eu não parei com nenhum desses outros serviços. Sim. Um segurava o meu o outro, dia em né? Monlevade passou a ser na Multivision. E à medida que a demanda da clínica foi aumentando, aí eu fui largando as outras coisas. Né? Mas o curso de medicina é um curso muito técnico. Né? Então, eu acho que isso acontece em qualquer curso muito técnico que não seja relacionado à área de contabilidade ou gestão. Né? A gente sai de lá sem saber de nada. Eu não sabia nem que eu tinha que pagar imposto de renda. O primeiro ano foi meu pai que me lembrou. Né? Então, assim, quando ele acertou o imposto de renda dele, né? Ele foi lá e disse, você já fez seu imposto de renda? Ele fez o quê? Você o quê? O que é isso? O que é isso? Tem que fazer isso aí? Tá, tem que fazer. Você não recebeu durante o ano passado? Recebi. Então, você tem que fazer seu imposto de renda. Né? Então, aí o médico, como ele trabalha em diversos locais, né, dificilmente ele consegue fazer o imposto de renda dele sozinho. Né? Ele precisa da ajuda do contador, né? Porque a chance dele errar é muito grande. Alta. E errar com a Receita Federal não dá certo. Gostoso. Não pode. Não dá certo. Não é bom. Não, a gente aprende errando. Né? É. Até tem eu tive um problema bem interessante com a Receita Federal. Não foi um problema com a Receita, mas eu tive que pagar uma coisa que eu não precisava por não atinar essas coisas. Não sei se você sabe, a multa que você recebe é sobre o imposto devido, quando você não entrega na data certa. Eu, na minha inocência, um belo dia, tinha imposto a restituir. Eu tinha 6 mil para receber, por exemplo. Não fiz o negócio na data certa, que eu digo, eu não vou pagar a multa, que eu não devo nada para o meu governo. Você pensou, meu caixa está positivo. Eu já paguei, é o governo que me deve. Se eu atrasar para entregar minha declaração, eu estou até ajudando ele, vai demorar mais para eu receber. Na minha inocência, eu pensei isso. Só que a multa é sobre o imposto devido. Quando a multa foi aplicada, comeu meus 6 mil e eu devi 6 mil. Mentira! Então eu tinha 6 mil para receber, eu entreguei minha declaração com um dia de atraso. Meu Deus. Foi, eu estava com preguiça. Eu digo, entregar hoje, eu entrego amanhã. Entrega amanhã. Entendeu? Eu não tenho de nada hoje para pagar. amanhã não vai fazer diferença nenhuma. Não tenho nada para pagar, eu só tenho para receber. Então eu vou entregar minha declaração amanhã.
Aí eu sei que o que eu tinha para receber, a multa comeu, e eu fiquei devendo. Nossa. Tive que pagar. Para você ver o grau de ignorância que a gente sai. Então, assim, a gente sai completamente, assim, na minha faculdade em específico, né, talvez as faculdades de hoje já deram uma melhorada nesse aspecto, mas na minha faculdade, foi a Universidade Federal de Sergipe, né, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha nada relacionado à contabilidade. 100% técnico mesmo. Só doenças e remédios e cuidado de prevenção, essas coisas, era puramente técnico. Então, na verdade, a gente sai bem cru. Se você não busca, né, informação para poder entender como que é realmente o mundo, né, leva um tempo e você vai quebrando a Até cabeça. você vai tomando uma astrolitada, como diz. Levar umas pauladas. Eu já tinha até esquecido desse Desse acontecimento interessante. Eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Ah, mas a gente fica mesmo. Se esperando para pagar, você fica, não, pelo amor de Deus. Imagina o inesperado. Ele estava com saldo positivo, zerou, ainda ficou devendo. Ficou devendo. Por um dia. Por um dia. Preguiça. Pura preguiça. Era uma coisa assim, eu tinha que... Ainda dava tempo, eu lembrei umas 10 horas da noite, você tinha que encaminhar pela internet até meia-noite, né? E Que falta... já era pela internet nessa época, né? Mas também não deixa de ser um pouco de falta de conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento que se passasse da meia-noite você teria essa multa, certamente... E que a multa seria em cima de todo o De imposto que eu devia isso. no ano, entendeu? Certamente você teria feito antes. Então, isso é a importância de todo mundo que está pensando em empreender, está iniciando também, né? Buscar, assim, uma consultoria. Não pensar assim, minha empresa é pequena, eu estou começando agora. Não. Comece logo cedo, procure um contador, né, o básico primeiro, uma instituição bancária para poder te auxiliar, porque esse é um dos exemplos de vários que acontece. Senão chega o dia 20 lá, tem um imposto, tem outros impostos diferentes que pode passar batido e às vezes é muito mais comum do que a gente imagina mesmo. Esse é um exemplo bom de lembrar para mim, né? Mas não é bom pra... Nunca mais eu atrasei. Nunca mais atrasou. No caso... Uma coisa que pode ser feita, né? Por exemplo, quem não terminou, você manda é muito melhor você mandar a sua declaração errada, incompleta, do que, e depois você ir lá e corrigir ela, porque pelo menos você não paga a multa por não ter entregado a declaração. Não está lá no documento. Eu não sabia de nada disso. Mas todo início tem suas dificuldades, né? Os tropeços, as dificuldades, e é através delas que a gente vai aprendendo a não errar novamente, né? Nesse sentido aí. Por falar em início, como que foi sua decisão em fazer medicina? Como é que foi isso, assim? Essa é uma... Sua família? Como é que foi isso, assim? Foi uma coisa engraçada, porque eu sempre pensei, uma das coisas que eu pensei em ser foi médico, né? Acho que também qualquer criança, todo mundo já pensou em ser médico. A minha filha tem 6 anos e fala assim, eu quero ser médica de tirar neném da barriga. É exatamente isso. Ser médico, bombeiro, astronauta, essas coisas. Né? Sonhos de criança. Tem uns sonhos. Então, eu sempre falei isso. Né? Quando chegou lá no terceiro ano, no segundo grau, tal, porque lá em Sergipe a gente tem uma cultura um pouco diferente. Né? Lá a gente sai do segundo grau direto para a faculdade. Na assim, verdade, os colégios são, até hoje, os colégios não te preparam para terminar o segundo grau, não. Desde o primeiro ano do segundo grau, você só pensa em uma coisa e só estuda uma coisa. Só direto pro... São 3 anos de pré-vestibular. É tanto que quem faz cursinho não consegue competir com quem está no colégio. É mesmo? Aqui eu achei muito interessante que vocês terminam o segundo grau e pensam no negócio. Vai fazer... Aí pensa no cursinho. Lá não. Lá a gente pensa... Fazer um pré-ENEM. É tanto que tem uma modalidade que aqui vocês têm pouco, ou eu nunca ouvi falar, na verdade, que é o assistente. Quem quer passar na federal, principalmente, quem quer passar no vestibular, se você não passou quando você terminou o segundo grau, você volta para o colégio para fazer o terceiro ano de novo. Mentira! Porque o terceiro ano prepara melhor que o cursinho. Então, você chama esse aluno de assistente. Ele vai lá para assistir às aulas, mas ele já completou o segundo grau.
Então, os colégios lá todos têm turmas imensas de assistentes. São colégios que têm turmas que o pessoal vai. E ele tem tem que manter a média, porque a fila de pessoas vaga, tem seleção para os assistentes e a fila é grande de gente querendo. Se você não mantém a média, você é convidado a se retirar para entrar outra pessoa. Que legal! Porque o colégio ele quer também ter o nome dele ali. Eu coloquei tantas pessoas na federal. Então, eu passei direto do terceiro ano para a faculdade federal. Assim como 34 colegas meus. Então, é a nossa cultura. Já faculdade de medicina, então no meu colégio, entraram 34 direto, assim, direto. Então, assim, lá a gente tem essa cultura diferente. De já encaminhar Então, quando eu estava no terceiro ano, eu lembro que eu estava num almoço de família, né? E perguntaram o que é que eu ia fazer. Eu ainda estava meio na dúvida se ia ser medicina, se ia ser alguma outra coisa e tal. Eu sei que meu pai respondeu na hora, não, ele vai fazer medicina. Desde criancinha que ele fala que vai fazer medicina. Eu sei, tirou assim, sua dúvida. Eu pensei assim, que eu não sabia que ele tinha criado uma expectativa assim tão grande, né? Mas já que ele criou, vamos então seguir nesse caminho, né? porque era uma das coisas que me atraía, né? Então, assim, mas realmente foi uma decisão meio que no susto. No tapa, vamos dizer assim. Faltava assim um mês para a inscrição para o vestibular, mais ou menos. Estava nesse almoço de família e foi. Aí, quando você entra em medicina e você já tem uma predisposição que você gosta daquilo ali, vira uma coisa meio que apaixonante mesmo. Você, né, estudar e tal, ter acesso a essas informações sobre o corpo humano, sobre as doenças, sobre as pessoas. É uma coisa que vai crescendo ali, você vai gostando. Né? E durante seus anos lá no curso também, veio sua paixão aí pela obstetria também? Ou foi... Na verdade, foi outra coisa interessante. Nada aconteceu assim de uma maneira muito simples nas minhas decisões. Eu, desde o quarto período, ou seja, no final do segundo ano de medicina, eu acompanhava o pessoal no centro de trauma porque eu queria ser cirurgião geral. Entendi. Então, imagina o João 23 de lá. Sim. Chamava João Alves Filho, né? Hoje chama Hospital de Urgências de Sergipe. E eu fiquei dando plantão lá toda terça-noite, do quarto período até formar. Eles não, na época lá não existia residente. Esses hospitais a gente ia porque a gente queria ir acompanhar o pessoal. Olha. Então, assim, não tinha nada a ver com a faculdade. Você ia... Era para aprender a prática mesmo. Você conversava com o cirurgião de plantão. Falava, olha, que você queria acompanhar, que você queria ficar lá. Para eles era a mão na roda, porque aí os pontos de um corte bobo, arrancar unha, drenar abscesso, essas coisas mais bobas, colocava a gente para fazer, que era gigante a quantidade de coisas que tinha que fazer. Coisas bobas. Né? E eles ficavam mais para tiro, acidente, facada. Eles iam entrar para o bloco cirúrgico. Né? Entendi. E nisso acabava a gente entrando para ajudar. Né? Então ficava, por exemplo, no nosso plantão tinham 3 estudantes, eu e mais 2 colegas, né? E aí sempre tinha um que ficava ali de fora dando assistência para essas coisas que são mais comuns e entrava gente para ajudar o cirurgião lá dentro, na cirurgia. Bloco. Só que eu tinha um problema. Eu não gostava de atender homem. Ah, é? É, porque homem não conversa. E estudante... O que você tem? Dor. Estudante de medicina, né? Estudante de medicina tá doido para poder fazer o que a gente chama de anamnese. Né? A gente recebe, quando a gente vai aprender a fazer anamnese, a gente tem que fazer uma anamnese que a gente chama de acadêmica. Então, a gente recebe um questionário imenso do professor que pergunta do seu fio de cabelo ao dedo mindinho. Mesmo que aquilo não faça sentido para a doença que você está naquele dia. Entendi. Mulher é super tranquila. Mas para treinar, a gente é obrigado a seguir esse roteiro. Né? Para você treinar, para você entender melhor e ver as oportunidades que surgem ali e tal. Então, o professor te dá um roteiro e você é obrigado a seguir esse roteiro. Então, na mulher, a gente não tem esse problema para seguir um roteiro, que ela vai te ajudando. Né? Vai conversando, vai te ajudando, fica com dó de você. Tadinho do menino, tá perguntando um negócio que não tem nada a ver, mas vou responder. Né? Vai lá, tal, não sei o quê. E o homem não. O homem já, por exemplo, ele já começa a consulta dizendo assim, não, só vim aqui porque ela me trouxe. Isso é verdade. Então, assim, aí você já começa aquele treino. E você tem que entregar para o professor o seu resultado e tal, e o negócio não rende. Então, aí eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa que tenha cirurgia, mas que eu não precise atender homem. Aí surgiu... Entendi. Surgiu a ginecologia na cabeça a partir desse momento aí, entendeu?
E eu tinha até a inocência de que eu achava que eu ia fazer... Porque você, quando faz ginecologia, você tem que fazer ginecologia e obstetrícia. Tem que fazer a parte de parto. É os dois? Isso eu não sabia. Você tem que fazer em conjunto a especialidade. Então, você não pode optar por isso no início. Você pode optar depois. Entendi. Então, uma boa parte dos colegas, depois de um certo tempo, opta por atender determinado... Sou clínico. Só uma coisa, só outra. Então, eu até tinha uma coisa na cabeça que, de repente, eu faria só ginecologia. Uhum. Porque eu morria de medo de parto, de obstetrícia. Né? Digo, não, vou fazer só ginecologia. Mas aí, durante a residência, me apaixonei pela obstetrícia também e foi Aí tudo. pronto, aí resolveu. Foram quantos anos aqui em João Molevade, atuando com obstetria? Foram Trabalhando com partos? 22 anos. Você comentou que você fez residência... Como é que foi? Você comentou teve uma parte em BH? Não, eu fiz Fez a faculdade residência. em Aracaju, Isso. fiz residência Residência toda em BH. Ah, Aí, tá. durante a residência, para aumentar a remuneração, porque a remuneração do residente é pequena, né? A gente trabalha muito, mas recebe pouco. Aí eu vinha para cá dar plantão final de semana. Então vamos lá, que Que essa aí foi parte, a hora que eu conheci João Molevade. entendeu? essa parte ele contou, as câmeras não estavam ligadas ainda. É verdade. Foi nos bastidores aqui. Exatamente, a gente tá... Foi quando eu tô conheci João Molevade. E aí eu terminei a residência e a secretária de saúde da época me convidou para trabalhar. Aí acabei ficando por aqui. Aí você pegou gosto 22 anos Em 2 anos. de prática. de dedicação, de É muito prática. Aí já tem 1 ano e pouco que eu parei de fazer parto. Já. Aí agora eu tô, Aí agora você tô tá... só com a parte de ginecologia, ultrassom, mamografia, né? E cuidando da clínica. E das mulheres. Muito bom. Mas essa parte da medicina, que você comentou, a parte técnica, né? Você lida muito com a emoção das pessoas também, né? Principalmente na obstetrícia. Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas ele fez todos os meus ultrassons. É mesmo? Do pré-natal da minha filha. Foi tudo com Que bacana. o Manuel. doutor Manuel. E realmente você lida muito com a emoção da pessoa, né? Mas para ser empreendedora, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais racional do que emocional, né? E como é que é, assim, essa gestão para você? O bom, né, de você ter uma profissão e empreender na sua profissão, na sua área, é que, de uma certa maneira, você pode se dar o luxo de não se preocupar muito com a parte financeira. Entendi. Entendeu? Por quê? O que acontece? Se você tem uma profissão que te dá uma remuneração boa, você consegue empreender na clínica e ter paciência para que as coisas evoluam lá, né? Mas isso aí que você falou é verdade, porque o jogo de cintura disso aí tem que ser grande. Tem que ser grande, né? Porque você tem a parte de empreendedorismo e que você tem que tomar muito cuidado com a finança, senão você quebra. Né? Exatamente. Mas você está lidando com o ser humano, com emoções e tal. Mas isso até que, para a gente médico, não é difícil. Não é tão difícil. Não. Às vezes o pessoal acha que isso é muito complicado, mas a gente já vem de uma faculdade preparado e de uma residência que todo tipo de pressão que você puder imaginar, a gente sofreu e foi obrigado a manter a calma. Aguentar. Durante o período de pressão ali, né? Então, assim, não é... Eu acho que para a gente médico acaba sendo até fácil. Até tranquilo. Até fácil, porque a gente tem, né, uma remuneração boa. É verdade. Né? A gente tem uma remuneração boa. E se você não largar, porque talvez o maior erro, né, é a pessoa investir tudo na empresa, né, e largar o outro lado. Entendi. Então, assim, se você não larga seu outro lado, mantém seu trabalho como médico, enquanto a empresa vai crescendo, né, a sua chance de quebrar é muito baixa. Sim. Porque você sustenta o prejuízo da sua empresa se você não tiver um capital de giro, né? Que é o maior erro de todo mundo, é achar que vai ter, digamos assim, contar com uma entrada de faturamento e de capital no início, né? Então, a Multiviso levou 5 anos para empatar.
É Pra mesmo. empatar, Para né? empatar. Engraçado, Pra a empatar. gente acha que, assim, na minha concepção, né? Uhum. A minha área é totalmente diferente, mas a gente pensa assim, gente, vender saúde, né? Uhum. Vamos dizer, vender saúde é igual vender alimento, é igual farmácia, não tem como dar É errado. Mas os investimentos são muito altos. Os investimentos são muito altos. Então, por exemplo, você vai montar uma sala de mamografia hoje, você não monta com menos de R$500 mil. Entendeu? Mentira, Como é que você, Manuel! aí você está começando, como é que você vai ter retorno disso? Quando você vai ter retorno disso? Então, às vezes o pessoal não enxerga o que está por trás daquilo tudo. Então, por exemplo, uma máquina boa de ultrassom hoje é nessa faixa também, uns 350. Foi onde Entendeu? ele teve, né, o pé no chão. Quando ele chegou na cidade, identificou a oportunidade de começar com o itinerante, continuou trabalhando na área dele, foi do itinerante foi para uma sala, de uma sala como foi é que foi esse vendendo os crescimento? turnos. Então imagina se você não tem capital. Então quando eu falo assim, não é que a Multivision tenha empatado só nessa época. Mas foi nessa época que ela conseguiu andar com as pernas próprias sem eu ter que Sem que colocar você ter, né? capital de investimento mais. Porque Entendi. não tem como, é uma área que exige investimento o tempo todo, porque as coisas também ficam obsoletas muito rápido. Tem que ir atualizando, né? Entendeu? Então, assim, o verdade. equipamento. Por exemplo, esse equipamento que eu comprei em 2008, em 2010 já foi para a Multivision um novo. Ele já não servia para a Multivision mais. Quando abriu a Multivision Eu em já 2010, tive que- já já tive teve que comprar um novo. trocar. Então, naquela época, né, eu comprei um equipamento na faixa de 100 mil. E quando foi 2 anos depois, eu tive que comprar um equipamento na faixa de 150. Né? E, às vezes, por exemplo, se você analisar, às vezes você não terminou de pagar nem o primeiro. Não tem como Entendeu? cobrir. Você não terminou de pagar o conseguiu primeiro, você já cobrir. está com o segundo, e aí vai acumulando. Então, os custos são muito altos. Se você não mantém, né? Eu posso me planejar, realmente eu posso me planejar e ter um capital para Para investir reservar de reserva. ali. Agora, se você, né, consegue ir trabalhando e sustentando aquilo ali até que a coisa se estabilize, é bem mais interessante, entendeu? É isso que eu já ia Certeza. perguntar, assim, igual no começo você comentou que era você e mais 2, né? Uhum. E agora você já atende cardiologia, já atende, né? São várias outras especialidades. Como é que foi esse crescimento? Uhum. Algumas coisas foram acontecendo. A gente teve, uns 2, 3 anos depois que a Multivision abriu, a gente teve a oportunidade de colocar a mamografia, que foi outra coisa também que, na época, eu achava que não valia a pena, porque já tinha 2 serviços na cidade. E pela demanda ia ficar ruim para os 3, que é outra coisa que as pessoas às vezes têm que entender. Às vezes você tem o sonho, você tem a vontade, Mas você tem que saber se entender tem onde público, você coloca o seu é, sonho. Porque quando você. Aí aquele de procurar uma consultoria, se você não consegue fazer esse cálculo, fazer um cálculo para ver se realmente existe a demanda, se existe a necessidade. Né? Então, assim, naquela época, eu fiz as contas e vi que, pela quantidade de mamografias que a cidade tinha, se eu entrasse, ia ficar ruim para os 3. Eu ia ter que brigar por uma fatia de mercado. Às vezes brigar no preço, às vezes brigar no... E investir muito, não investir valia a pena. alto. Mas um dos serviços teve um problema com o mamógrafo e estava descontente e resolveu me oferecer o serviço. Surgiu uma oportunidade. Porque o pessoal sabia que eu gostava disso. Né? Eu já trabalhava. E já tinha também um público ali na clínica. Aí foi a hora que eu digo, eu não posso perder a oportunidade. Existe uma demanda que para 2 é bom. Então, no mesmo dia que me ligaram oferecendo, eu já fechei o negócio. Não deixei nem pensar. Não olhou nem o caixa, né? Não olhou nem... Vai que desiste. Aí foi a oportunidade de evoluir. Aí a gente começou com outro exame, que foi a mamografia. E depois um colega que era pediatra, que começou a fazer eco de crianças, né? O doutor Eduardo, que é cardiologista pediátrico, né? Começou a fazer eco de crianças, ele atendia lá com a gente evoluiu também para o eco. Né? E nisso outros colegas foram vendo que é aquela história que eu estava falando, como o nome Multivision não engessava, e eu tinha salas disponíveis, né? E aí vem uma outra coisa que é difícil na área de saúde, que é a questão do relacionamento com os convênios. Você ter bons convênios, você ter contrato e ter bom relacionamento com o convênio.
O relacionamento com o convênio é difícil? Mas você consegue trabalhar aquilo entregando principalmente qualidade. O convênio hoje, ele busca isso, né? Então, ele busca preço, mas ele busca qualidade. E se você consegue trabalhar aquilo ali, vira um intangível para a clínica. Hoje, talvez, qualquer clínica que você veja na cidade, o maior valor dela não está no valor do que ela tem. Mas está no valor intangível, que são os contratos que ela tem. que ela tem com os convênios. Então, assim, você tem uma série de contratos, uma série de coisas que não é difícil, ou não é fácil conseguir. Entendi. Teve convênio que a gente lutou por 5 anos para conseguir. É mesmo? Então, assim, então você vai olhando ali, porque os convênios vão te entregando uma demanda Legal. que acaba sendo uma demanda meio que natural. Entendi. Né? Então, assim, é uma coisa que é complexa na área de saúde. Não é tão fácil assim, né? Vou colocar, vai funcionar. Não. Você abre uma clínica hoje, provavelmente, adivinha quantos convênios você consegue? Pouquíssimos. Eu já ia chutar. Os convênios, eles, a não ser que você tenha uma especialidade muito requisitada e difícil do convênio conseguir. Ou exclusiva na cidade, né? Então você vai, por exemplo, psiquiatria, neurologia, hematologia, reumato. São especialidades que são difíceis de conseguir em qualquer lugar. Que o convênio briga para poder Entendeu? ter. E o convênio tem um contrato com o beneficiário dele, que ele é obrigado a fornecer o serviço. Eu tô com uma briga dessa aí. Então, a cidade não oferece, o convênio vira e fala, não é só você ir lá em Belo Horizonte, mas não é ali do outro lado, né? Eu ir em Belo Horizonte depende de um dia, fora da empresa, do fora de tudo, fora despesa, fora tudo. É complexo. E ele não aceita pagar reembolso onde tem mais próximo, porque ele fala assim, ele não, pode esse resolver do jeito dele. Porque pode resolver do jeito dele. Então, assim, se você não tem algo a oferecer assim, porque os convênios eles fazem o que eles chamam de estudo de abrangência. Então, ele vai olhar, João Molevade, precisa de quantos ginecologistas? Olha. Quantos eu já tenho na minha... O estudo financeiro. Então, ele faz o estudo de abrangência e diz, eu não preciso de outro ginecologista na região. Porque existe uma outra coisa na área de saúde que é interessante, que é o seguinte, quanto mais... o convênio entende que quanto mais médicos atendendo, operadores e médicos atendendo, mais consultas ele vai ter. Tá. Parece que não tem lógica isso, mas é verdade. Então, assim, existe um controle, até um controle de uma certa maneira, como ela viu, por demanda. Se o reumatologista que você quer tivesse do seu lado, talvez por qualquer doença reumatológica você ia nele. Se está difícil, você de repente passa num clínico antes, porque a minha doença não é tão grave. Eu não estou com lúpus. Entendi. Eu estou com artrite reumatoide. Um clínico, de repente, um clínico, um ortopedista vai bom vai resolver minha vida. Eu vou ter que me deslocar, entendeu? Entendi. Então, assim, eu estou exagerando para você entender, mas existe já estudos que provam que quanto mais médicos você tiver, também o maior número de consultas. Então, o convênio ele restringe de acordo com o estudo de abrangência. Eu tenho tantas 1000 vidas no meu convênio. Tantas são mulheres. Para atender essas tantas 1000 mulheres, eu preciso de tantos ginecologistas. Se minha carteira está completa, eu não tenho que contratar mais ninguém. Não preciso de mais. Entendeu? Então, até isso. Então, quando a gente faz estudos hoje aqui em Monlevade, a gente vê que uma clínica nova que abrir teria dificuldade. De colocar teria dificuldade. Porque os estudos de abrangência para as especialidades comuns que a gente tem na cidade já estão tudo, digamos assim, já está tudo bem atendido. Então, é uma coisa complexa. Agora, é claro que se você tem algo a oferecer, você vai negociar. Né? Você diz, eu tenho, mas a partir do momento que eu tenho, eu quero levar o pacote completo. Eu tenho reumato, tenho, mas eu tenho cirurgião, tenho dermato, tenho tudo. Então, assim, vamos negociar aqui. Você quer meu hemato? Leva todo mundo. E aí... Aí o lado empreendedor tem que vir com tudo. Tem que ter a jogar. Tem que saber vender. Você tem que saber vender. Tem que saber vender. Muito bom. E durante essa trajetória da Multivision, você lembra de um fato que te marcou profundamente, assim, uma situação que você... Ao longo aí dos 15 anos, né? Ou até um pouquinho antes quando você chegou. Tem umas coisas que acontecem, né, que acabam empurrando a gente para frente. Né? Então, muita coisa acontece, né? E o que eu mais vejo é da gente entender que as coisas ruins passam
E tem que lembrar que as coisas boas passam também. Então, assim, você tem que estar o tempo todo ali trabalhando com isso. Não tem nenhum fato marcante, mas eu acho que uma das coisas que às vezes deixa um pouco a gente preocupado, né? Principalmente os funcionários ficam preocupados, né? É quando alguém sai, por exemplo, da clínica. Às vezes você tem um profissional, às vezes sai 2, 3 simultâneos. Porque você tem uma rotatividade ali que as pessoas têm também seus planos, que nem sempre são iguais aos seus. Uma pessoa tem o plano de ter seu próprio negócio, outra pessoa tem o plano de ter seu próprio consultório, outra pessoa tem... E o que eu vejo é que, às vezes, esses momentos foram bons. A saída, às vezes, que estava preocupando a gente, abriu porta para novos negócios, que a gente nem via, porque estava na zona de conforto. Estava tudo rodando ok, entendeu? você não tinha... Estava na zona de conforto. Então, assim, são coisas muito interessantes que a gente, às vezes, esquece que sair da zona de conforto não é ruim. Não. Entendeu? Então, às vezes, as coisas, né, acontecem ali e você nem estava procurando, nem estava enxergando outras oportunidades e você começa a enxergar. Entendeu? Mas eu não consigo nem me lembrar assim, de uma coisa específica, não, sabe? Graças a Deus. Mas o que eu acho assim, que é interessante são esses momentos de perda de faturamento, de perda de uma determinada coisa que você diz, opa, vai impactar aqui e tal. Mas eu acho que são momentos bons também. Com certeza. Acho que esses apertos que a gente passa empurra a gente para frente, mas te prepara também para na hora que está tudo bem, você já está com a antena ligada. É lógico assim, né? Você vai viver na pressão, mas como você disse. Agora, é mais uma coisa daquela ideia inicial. Quanto mais diversificado você está, quanto maior sua cesta de produtos e de pessoas que estão junto com você, num momento como esse, você consegue se manter. Então, se você foca muito numa área só e o mercado muda, ou o mercado, às vezes, ele só não tem mais interesse por aquilo. Que é uma das coisas que vai acontecendo. E vocês que trabalham com tecnologia, né, devem ver isso o tempo inteiro. O tempo todo. O interesse do mercado, principalmente na área de tecnologia, ele muda muito rápido. Muito. Então, é de um dia para o outro, literalmente. Se você não acompanha, se você não se adapta, você vai ficando para trás, né? Então, assim, e aí se você diversifica, você tem mais tempo para se acostumar e se adequar na área que você, digamos assim, tomou o baque. Você toma um baque ali, mas o resto está segurando aqui. Aí você avalia ali, o que é que eu preciso fazer para me adequar? Ou o que é que tem de novo que eu não estou fazendo? E aí você vai lá. E aí você vai se adaptando, camaleão. Vai, né? Se adaptando, é isso mesmo. Doutor, como construir confiança, né, em um segmento tão delicado quanto a área da medicina? Porque hoje a Multivisa é um nome muito forte, né? Na cidade, na região, a gente escuta o nome, já sabe das suas especialidades, da né? qualidade, da qualidade dos serviços, né? Em geral, o que é prestado lá hoje. Como construir confiança para essa área? Eu acho que a palavra é essa que você falou mesmo, é confiança. Então, a área de saúde é uma área que, às vezes, as pessoas que não são da área têm uma certa dificuldade em trabalhar por causa da questão da credibilidade. Então, assim, na área de saúde, tudo é confiança, tudo é credibilidade. Então, eu não posso me dar o luxo de trabalhar com algo que não seja confiável. Então, isso vai desde as escolhas dos parceiros, né? Então, seria muito fácil você chegar e abrir a clínica para qualquer pessoa que quisesse chegar. Então, assim, para qualquer pessoa que quisesse oferecer qualquer produto. Entendi. Né? Eu tenho lá meu consultório vazio. Você quer oferecer uma coisa que eu sei que não é... Perfil. Por exemplo, vamos falar uma coisa que não tem credibilidade médica ainda, que é contestável. Entendeu? Já tive várias propostas de terapeuta holístico. Alguma coisa que você sabe que você não consegue defender mensurar a pessoa. Entendi. Então, assim... talvez seja melhor você não ter aquele dinheiro, você deixar de ganhar. Seguir no seu caminho, né? Então, assim, o que a gente sempre prezou lá na Multivisa foi exatamente por montar
equipes que sejam muito confiáveis, né? Então, a gente tem hoje lá na Multivis, por exemplo, médicos que na cidade são bem conceituados. E, né, aí, hoje, talvez, com o nome da Multivis, a gente pode até pensar assim, opa, tem na Multivis? Eu posso até confiar. Porque não entra qualquer um na Multivis. Então, você, mesmo ao longo se eu do não tempo, você vai conheço o criando. médico, Mas, como eu conheço a imagem Multivis, a gente confia. mas como é que essa imagem foi criada? Pelo inverso. É. Entendeu? Foram meus colegas competentes que eu escolhi para estar do meu lado, entendeu? Sim. Que geraram essa credibilidade, essa confiança. Foi trazendo Então, confiança. na área de saúde, você tem que tomar muito cuidado. Porque, como eu estava falando, as pessoas que vêm de fora, às vezes não entendem coisas pequenas que são comuns do outro lado. Por exemplo, o marketing em saúde. Né? É o uma marketing coisa em saúde mais complicada, né? O marketing na área médica é muito diferente do marketing em saúde em outras áreas. Eu não posso, por exemplo, dizer que a Multivis é melhor em nada. É mesmo? A melhor clínica da cidade. Como? Não pode. O CRM vai lá e vai me notificar. É uma infração ética. Eu não posso provar isso. Como é que eu sou melhor? Melhor que quem? Que estudo que foi feito para eu falar isso? É uma área realmente muito Entendeu? delicada em tudo. Então, essas coisas que... melhor, né? Você vai vender um produto... hambúrguer. O produto é sempre o Você melhor, pode dizer, né? eu sou o melhor da cidade, eu tenho o melhor preço, eu tenho o melhor... Pronto, eu vou falar em preço, eu não posso fazer promoção. É ilegal, é considerado também infração ética. Eu não posso dizer, vou fazer uma campanha e vou baixar 40% do preço da consulta esse mês. Não pode. Essa semana, exame de marcha, 20% Você de desconto. Veio na Multivis e ganha mesmo um brinde. consumidor. Nem isso eu posso fazer. Entendi. Nem isso eu posso fazer. Então, assim, o marketing... E aí, quando as pessoas que não são da área de saúde, às vezes, montam a clínica, eles se assustam com isso, porque ele está acostumado... Às vezes, o cara é do segmento lojista, né, vende roupas. Está acostumado né, com produto. Vende alguma coisa. Então, ele já está acostumado com marketing agressivo, a concorrência é violenta, todo mundo é o melhor. Todo mundo é o melhor. Então, assim, e aí ele entra para a área de saúde e percebe que ele não pode usar nada daquilo que ele usava. Ele vai ter que trabalhar de maneira mais, no máximo, educacional. Entendeu? Então, assim, você vai informar os produtos que você tem, você vai informar as coisas que você tem, né? E tentar trabalhar, ganhar valor e gerar valor para o cliente com alguma coisa mais educacional, né? Até porque o que a gente tem para oferecer, né, principalmente na área de exames, né, pouca coisa é preventivo. Na minha área, sim. Né, na ginecologia e obstetrícia, a gente tem muita coisa de prevenção. Mas, de maneira geral, a área de exames é uma área curativa. Como é que eu vou ficar ofertando uma coisa porque estou querendo que você fique doente? É igual a funerária fazendo. Não pega bem, não, né? Funerária fazendo Propaganda de campanha. colchão, ou de caixão. Funerária faz campanha? Morra logo para mim, por favor. Não faz. Então, assim, é difícil. Assim. Então, o marketing na área de saúde, ele tem uma limitação muito grande. Tem limitações grandes. O CRM é uma entidade que, diferente de outros CRs, né? É isso que eu já ia comentar. Tem áreas aí que o pessoal pega pesado. Então, assim, a concorrência é pesada, as campanhas são pesadas, mas o CRM não permite que a gente faça isso. Então, assim, a gente tem que trabalhar ali com uma ética e uma coisa ali e sempre com alguém no nosso pé, entendeu? É difícil para quem trabalha com estética, então, né? Porque a pessoa que trabalha com estética deve querer mostrar, assim, Sim, os resultados, né? Né? Tem toda a questão de imagem. A gente está vendo aqui, né, para uma boa clínica, né, se destacar como a Multivision, a gente precisa de bons equipamentos, bons funcionários, bons médicos para poder entregar confiança, como a gente vem conversando aqui. Falando sobre os bons equipamentos, até estou pensando aqui sobre o exemplo que você deu, em apenas 2 anos de diferença, você teve que comprar um novo equipamento, né? A gente vê como que a tecnologia vai mudando rapidamente mesmo, né? E tem que comprar para tudo e a gente tem que adequar. Um aparelho de ultrassom em 2008, outro aparelho de ultrassom em 2010 e um mamógrafo em 2013. Sim. Aí já 3 anos depois, você já tem que entrar no... E como que, doutor, a tecnologia transformou os exames de imagem? Você que está desde o início. Isso aí está evoluindo de uma maneira muito rápida, muito rápida.
Então, tem muita coisa que a gente, por exemplo, quando eu fui fazer ultrassom, a gente não via, e que hoje a melhor maneira de ver é por ultrassom, só para você ter ideia. Então, os equipamentos estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, a IA está vindo aí. Ah, Né? sim. A IA está vindo aí e a gente está no momento de entender como ela pode nos ajudar, Uhum. né? De uma maneira que você também não perca o controle da qualidade. Da qualidade, porque a IA tem a vantagem dela, que é acelerar, digamos assim, A informação, a avaliação de muita coisa. Mas ela também, em determinadas coisas mais específicas, ela se perde. Sim. Né? E é complexo. Eu fui para a Jornada Paulista de Radiologia agora, né? Voltei semana passada. E participei de várias aulas de IA lá, relacionadas a IA para avaliando diagnosticar. imagem. É mesmo? Imagem. Então, por exemplo, na mamografia, tem locais do mundo que exigem que o laudo seja, por exemplo, a Europa toda exige que o laudo de mamografia seja feito por 2 médicos. Então, todo laudo lá é assinado por dois médicos. Então, imagina que esse custo dobra. Sim. Né? A parte mais cara da mamografia é o laudo. Talvez seja o médico. Né? A folha de pagamento que a gente estava comentando. Então, se você tem 2 médicos para laudar, isso o custo dobra. Vai dobrar. Só que a quantidade de exames mamográficos que são normais é imensa. Graças a Deus, ao exame de rastreamento. Nem todo mundo, né, vai ter problema. E o que a gente quer encontrar mesmo, que é o câncer, vai ser numa minoria. Né? Pouca gente. Então, imagina o que o pessoal está fazendo lá agora. Está usando esse segundo médico como sendo a IA. Entendi. Para reduzir custos. Estão tendo estudos. Eles estão colocando 2 médicos mais um IA, um médico com um IA, comparando com a IA sozinha. Entendeu? Entendi. E o que está se vendo... Para treinar a IA também, né? O que está se vendo que deve evoluir lá, por exemplo, é a IA trabalhar com exame mais simples e o médico entrar quando a IA detecta alguma coisa. Normalidade. Porque no exame normal e no exame mais simples, ela está sendo muito bem efetiva. Então, as coisas estão mudando. A gente vai ter que se adequar e ver como é que essas coisas vão acontecer. Né? Porque, em termos de tecnologia, a gente já sabia que é muito rápido. Né? Os equipamentos, os softwares vão evoluindo muito rápido e coisas que a gente não via vai vendo. Isso vai encarecendo a medicina. Porque, na medicina, talvez seja uma das poucas coisas que você não aposenta a tecnologia antiga. Você faz um raio-x, depois do raio-x você vai para a tomografia, você vai da tomografia para a ressonância. Mas o cara que chegou na ressonância, ele começou no raio-x. Ele passou por uma escola. Entendeu? Então, você criou uma tecnologia nova, mais cara lá, que é a ressonância, né? Mas ele andou no caminho todo ali. Né? Então, o custo dessas coisas vai ficando elevado. Os pacientes sentem no bolso depois. Mas é uma vantagem, né, mais assertiva, mais rápida também. Né? Isso é muito bom. Falando, né, em liderança no empreendimento, doutor, é mais fácil liderar ou atender pacientes? Atender, né? Atender é mais fácil. Mas, assim, o liderar, né, tem o grande problema de você nunca desligar. Isso. É muito difícil você desligar. Porque você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Você tem que ter uma equipe boa. Né? Então, assim, talvez o principal seja isso, você conseguir formar uma equipe que você possa delegar de maneira confiável as coisas. Porque sozinho você não vai trabalhar. Né? Se você resolver centralizar tudo em você, fica muito complexo e você não vai conseguir fazer as coisas direito. Então, essa formação da equipe é uma coisa muito, muito interessante, porque você tem que combinar pessoas. E talvez a maneira que eu vejo, né, melhor, né, é combinar exatamente pessoas que têm características diferentes. Então, enquanto às vezes você tem um que é extremamente técnico e às vezes é um pouco mais frio,
né? Você vai ter outro que é mais acalentador, mais carinhoso, mais amoroso e que não é tão Que técnico. tem a boa comunicação. Né? Tem que Mas ir pesando, né? mas os dois trabalhando juntos conseguem resolver um problema do cliente que chega muito bravo lá. Ah. Né? Então, imagina que a pessoa que às vezes é muito técnica, a paciência dela é mais curta. Uhum. Né? E eu vou geralmente ter, é assim mesmo. né? E o que já não tem tanta técnica, mas é mais carinhoso, é mais amoroso, consegue te desmontar. Entendeu? Então, combinar essas qualidades das pessoas é que é interessante. Você tem que montar uma equipe que seja diversa, né? E que cada um tenha uma qualidade que seja interessante para o seu serviço. E talvez não focar somente na parte técnica, que é aquilo que você falou. Na área de saúde, você tem uma parte emocional que é muito pesada. Né? O cliente, ele às vezes está assustado, ele está com medo, ele está buscando uma resposta rápida. Né? A gente Está no momento frágil da vida. Para a gente, né? Aí tem uma questão que é mais difícil de lidar. Né? A gente que é da área de saúde sabe o que é bobeira e o que não é. Mas às vezes a pessoa que está passando por aquilo pensa que está morrendo. Né? Então, assim, às vezes a gente diz, não, às vezes pelo exame, até pelo pedido médico, pela maneira como o colega pediu as coisas ali, você sabe que aquela pessoa está bem. Né? Você sabe, pelo que você leu, por exemplo, vou falar da minha área de saúde de exame. O colega às vezes pediu a coisa ali e deu uma descrição tão boa do que é uma coisa ótima quando o colega faz isso, né? Às vezes a gente pega pedido que o colega não escreveu nada. A gente fica perdido também. Mas às vezes o colega deu uma descrição tão boa que você diz, não, esse exame posso fazer amanhã tranquilamente, não vai fazer diferença para essa pessoa. Mas a pessoa quer fazer o exame hoje de qualquer jeito, porque ela quer dormir. Porque ela não vai dormir. Ela não tem o grau de conhecimento que a gente tem para poder se tranquilizar. Né? Então, é uma coisa complexa, Então, e o atendente, né, principalmente que está ali na linha de frente, ele tem que ter sensibilidade para entender isso. E os clientes hoje também, né, estão mais exigentes, menos pacientes. Você pode falar melhor do que eu. A pessoa às vezes já chega, já pesquisou o Dr. Google. E hoje também com o chat, né? Chat GPT. Tem o chat GPT. O chat GPT já te deu o seu diagnóstico todo, você chega lá e fala, não, aqui, ó, já sei. Eu só quero a receita. Fica difícil. É bem interessante, assim, a maneira como vocês buscam as coisas no chat GPT, né? Eu até brinco com vocês. Pode falar vocês, porque eu tô no meio, eu brinco com o paciente, quando ele vem com essa história, eu brinco, toda vez que você fizer isso, faça da maneira invertida. Eu vou explicar para vocês. Se eu tiver tal coisa, como que eu me sinto? Entendi. Porque assim, quando você vai pelo que você sente para a doença, existe uma tendência a se desviar por não analisar a quantidade de variáveis que precisam ser analisadas. Entendi. Ele tem a capacidade de te responder, mas tudo é a forma como você ele analisa de uma maneira estatística muito simples e sem levar em consideração um monte de variáveis, entendeu? Que a gente leva de maneira natural. Por exemplo, está com febre. O que é que dá febre? Nossa, muita coisa. Entendi. Tudo no mundo. O chat GPT pode dizer que você está com câncer se ele unir com mais alguma coisinha. Entendeu? Dente, resfriado, é uma coisa mais grave, é tudo. Então, assim, a gente já tem uma habilidade de interpretar o que, a gente quer escutar. Ele já tem a habilidade de interpretar um monte de variáveis simultâneas que têm pesos diferentes. Por exemplo, você vai me falar de uma coisa que tem no câncer? Tem, mas você pode me falar outra que já exclui. O chat GPT não tem muita essa habilidade. Entendeu? Entendi. Ele vai juntando informações e olhando de maneira estatística o que se enquadra mais aquilo ali. Mas ele não sabe, por exemplo, que determinada coisa que você falou exclui uma das que ele colocou ali. Por isso, sempre perguntar de forma invertida. Eu gostei disso. Aí eu falo para o pessoal o seguinte, tá bom, você quer melhorar a IA, né? Quer melhorar a maneira como a IA te atendeu, né? Chegou no diagnóstico, faça de maneira invertida, que você vai ver como é diferente. Eu estou com câncer tal. O que eu sinto? Aí ele vai dar o que é mais comum para aquela doença.
e você vai ver que às vezes você não está sentindo nada, Nada do que é mais comum. daquilo. Você sente algumas coisas que tem naquele diagnóstico. Mas as coisas mais comuns você não sente. Aí você vende outra coisa que nossos professores da medicina falam. O que é raro é raríssimo e o que é comuníssimo. Então você não pode pensar que todo mundo vai ser exceção. Vai você ser vai estar pensando exceção, errado. Entendeu? Então, assim, aí a gente até tem outra frase que a gente brinca. Você pode até acertar, mas você pensou errado. Entendeu? Acertar, você pode até acertar, porque tudo pode. É a mesma coisa Mas você pensou errado. Entendeu? O caminho até o acerto foi errado. Foi errado. Agora, uma coisa que você comentou, a questão do convênio, a questão a Lorena falou a questão da tecnologia. Como que você vê o futuro na área da saúde hoje? Eu só dando panorama do que eu acredito. Eu vejo que o acesso à saúde, o acesso à prevenção e a conscientização das pessoas que é necessário mais a prevenção do que o tratamento está cada vez mais comum. E aí vem também o acesso, no geral, a consultas, a exames, né? A questão dos convênios, que a gente comentou, o plano de saúde. Mas como que é a sua visão de médico e de empreendedor da área da saúde? Futuro. A curto e médio prazo, acho que a gente tem coisas muito boas ainda para aproveitar, né? Então, assim, a gente tem novas tecnologias vindo, essas tecnologias podem baratear muita coisa e vai retardar uma coisa que a gente tem muito receio na saúde a longo prazo, que é realmente o custo. Então, talvez a longo prazo, né, a longo prazo que eu digo assim, daqui a uns 100 anos, entendeu? Todos nós vamos estar no SUS. Entendi. Porque ninguém vai suportar pagar os custos da maneira como eles estão crescendo. É tanto que a gente tem até um IGPM da saúde, que é separado. É mesmo? A inflação na saúde ela é muito superior à inflação normal. É mesmo? Então, depois vocês pesquisarem, você vai ver lá, o IGPM saúde, é outra história. É outra história. Por causa dessa agregação de tecnologia. Né? Então, tudo vai ficando mais caro. E a gente não tem conseguido reduzir custos. A gente tem conseguido aumentar custos. Né? Não Então, tem jeito, repassa. Então, a muito longo prazo, se isso não mudar, se a coisa continuar desse jeito, todos os convênios vão quebrar. Entendeu? E a gente não vai conseguir manter. Né? Mas é porque, quando a gente pensa em termos de convênio, que é uma das coisas também que as pessoas às vezes esquecem, né? Adivinha qual que é o menor custo que o convênio tem? De consulta? Com quem está fora do hospital. O problema do convênio, todo mundo às vezes pensa assim, não, eu estou pagando convênio, não uso nada, estou pagando caro. Você está pagando por alguém do seu grupo que está no UTI hoje, consumindo 20, 30 mil dia. Entendeu? Então, assim... De tratamento. Aí o valor das consultas, se o convênio pudesse vender produtos sem internação, porque o que acontece com a ANS, que é a reguladora, é o seguinte, para você vender um convênio, você tem que vender urgência e emergência junto. É o pacote junto. Ali. Completo. Você tem que vender. Você não pode vender só consulta. Não pode, tem que vender. Então, assim, você tem que vender tudo. O que é caro? A outra parte. Entendeu? E ela não te dá a oportunidade de vender só consulta. Então, você tem que incluir a outra parte. A outra parte é extremamente cara. Uma diária de UTI hoje, que eu falo assim, de hotelaria, é R$10 mil. Fora remédio, fora exame, fora o que acontecer ali. Então, a gente está ficando com um custo muito elevado por conta das internações. Né? E, ao longo do tempo, esses custos elevados, se a gente não trabalhar em prevenção, e se a gente não trabalhar em melhoria mesmo, talvez vai ficar inviável para os convênios existirem no futuro. Aí a parte de consultas, tal, você vai resolver, mas talvez toda vez que tiver uma internação, uma coisa mais grave, só quem vai suportar isso vai ser o governo. SUS. O governo vai ter que assumir isso a longo prazo, eu acho. E, doutor, quais são as habilidades que hoje você acha indispensável para os novos médicos aí para o futuro? Visando tudo que a gente tem conversado aqui de tecnologia, inovação, marketing, futuro aí da medicina. No futuro da medicina, eu acho que a gente
seria interessante resgatar algumas coisas que a gente tem perdido. Né? Então, assim, a gente está vendo uma quantidade de faculdades muito grande sendo abertas. Né? Então, assim, e quer queira ou não, isso acaba prejudicando, né, a qualidade. Estudo. Você vê esses últimos estudos, né, de avaliação, né? A gente tomou bomba pesada. É mesmo. É, sim, As faculdades novas, né, o pessoal mais novo. Então, assim, talvez resgatar um pouco dessa questão de olhar para o paciente como uma pessoa, como um paciente, resgatar um pouco dessa parte clínica. Né? Estou até falando contra o que me dá dinheiro, que é a parte de exames e tal. Mas, assim, o parte exame... né? A parte de humanização mesmo e de entender que o bom senso e uma avaliação inicial bem feita, entendeu? Vai ajudar em tudo lá na frente. Então, assim, o paciente ir para o exame certo, o paciente fazer as coisas da maneira adequada, né, para ele seguir um rumo bom, né? Então, acho que o principal é isso, resgatar um pouco isso aí, né? Pensando como empreendedor, né? Sim. Aí vem a outra questão, que é buscar conhecimento também, de entender que todo paciente é um cliente. Exato. Então, aquela história do paciente acabou há muitos anos. Então, o paciente é um cliente, ele quer ser bem atendido, ele quer que o valor seja justo, ele quer ter resultado. Né? Então, assim, eu até falo que uma das coisas que a gente precisa lembrar, né, é que você não é obrigado a curar ninguém, né? Você não é obrigado realmente a resolver o problema, mas você tem que, no mínimo, direcionar a pessoa. Dar um retorno, né? Não, isso aqui está além do que eu consigo, não é para minha alçada. Não é na minha especialidade, não é da minha especialidade, vou vou te encaminhar, vou te recomendar. Isso. Ou se você não souber nada naquele dia, né, ser humilde o suficiente para dizer, vou precisar estudar isso aqui, você vai voltar aqui amanhã, você vai voltar depois de amanhã, porque eu vou buscar alguém que me ajude nisso aqui, né? Então, talvez a gente resgatar um pouco essas coisas. Tá valendo. As pessoas estão tão preocupadas com sua própria imagem que a humildade foi-se embora. Exato. Né? Então, assim, aí você fica preocupado com a maneira como você vai ser julgado e esquece que você está lidando com a vida, com outra coisa e tal. Não é só te atender, né? É te ajudar. Isso. Então, a gente precisa ajudar mais, entendeu? Excelente. Muito bom. Nosso bate-papo, né? Infelizmente, a gente já está chegando ao fim. Passou muito rápido, a vontade era de ficar aqui. Aí eu ficaria... Ele conversa assim, devagarzinho. Né? Aí dá vontade de ficar aqui até amanhã. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, sim. Vai ser muito bom, doutor, a gente acompanhar, né, toda a sua história, a trajetória da empresa. A gente viu né, o seu passado, um pouquinho de como você chegou a João Molevade, o presente e tanto de ideias que tem aí já de inovação, que é o presente e futuro, né? A gente está nesse momento aí de transição e é muito importante a gente ver que tem profissionais, né, como você, dedicado à evolução constante e, além disso, está também na área do empreendedorismo, né, atuando aí com uma força-tarefa aí gigante de mais pessoas, mais times para atender e você compartilhar essas ideias para chegar o conhecimento, né, para todo mundo. Gostei muito do nosso bate-papo hoje. Eu também. E eu que agradeço. É um prazer receber você aqui, tá, doutora Manuela? Eu acho que, de tudo que você comentou, ver a visão empreendedora que você teve, né? E que ainda tem, porque são 15 anos, né? 15 anos. 15 anos de empresa e que vai ter mais 60 pela frente. Tem coisas que parecem clichês, mas que são verdades, né? Aquela famosa história que não existe sorte. Né? A sorte é quando a oportunidade encontra alguém competente. Então, isso é verdade. O que a gente tem que falar para o pessoal é: se prepare, estude. Isso. Porque toda hora aparecem oportunidades, né? A gente é que não vê. Mas uma hora você vai enxergar. Fica aí, os entendeu? jovens aí. Uma hora você vai enxergar. E se você está preparado, é só não ter medo e seguir. Né? E peito aceitar, aberto, né?
que seja itinerante, que seja a pé, que seja de qualquer carro, Vai mas de não qualquer tenha medo, jeito, vai é isso mesmo. já deu certo. Não é isso, É Rainara? isso aí, É isso aí. Então a gente chegou ao fim de mais um podcast. Agradecer ao nosso grande parceiro, Sicoob Credimap. Se você, né, quer escutar mais histórias inspiradoras como essa, né, sobre gestão, inovação, liderança, ideias, conecte nos nossos canais, Instagram, Spotify, YouTube. Esse episódio, ele fica, e vários outros, né, estão na página do YouTube da Simon, tá? No YouTube, né, lógico. E aí lá vão ter vários outros. A gente tem também pelo Spotify. Sim. Segue a Simon Jovem no Instagram, que aí lá a gente sempre coloca o link para acessar os episódios anteriores. Viu? Ah, doutor Manuel, você quer deixar as redes sociais sua ou da clínica? Da clínica? Pessoal seguir. A clínica é Clínica Multivision mesmo, sim, né? E a minha é Dr. Manuel Furtado, né? Então, assim, mas a gente sempre compartilha, digamos assim, os posts, né? A Multivision, eu e tal. Então, o pessoal que quiser seguir, quiser mais informação, tá lá. Muito bom, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Gente. Obrigada. Tchau.